Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Somos do curso de odontologia do primeiro semestre, grupo formado por Fernanda, Priscila e Tamara. Iniciamos a apresentação de hoje falando sobre células osteócitos. Dentro do conteúdo abordado, falaremos sobre o que são osteócitos, a regeneração sobre os ossos, treinamento, diferenciação, estrutura e função. Me chamo Tamara e inicio falando sobre o que são osteócitos. Os osteócitos são células adultas. Eles são osteoblastos maturados e em menor atividade. E são mais encontrados em ossos já formados. Tem uma pequena atividade na manutenção dos componentes da matriz. E como a matriz extracelular ela está calcificada, ela é rígida. Conforme observamos na imagem à esquerda, podemos ver que os osteocitos eles se encontram em lacunas dentro da matriz extracelular, em espaços que se formam dentro da matriz. Como os osteócitos eles são osteoblastos maturados, e eles são células semelhantes, mas que possuem algumas diferenças morfológicas entre si, podemos observar na imagem à direita essa diferenciação. Sigo falando sobre regeneração. A regeneração acontece da seguinte maneira: os processos gerados através dos mecanismos bioquímicos relacionados aos osteócitos são responsáveis pela regeneração dos ossos, além da participação dos osteoclastos, que absorvem o tecido velho, e os osteoblastos, que recompõem com o tecido novo, que se transformam em osteocitos. Olá, pessoal. Eu sou a Priscila e vou dar continuidade do nosso trabalho, tá bom? Vou falar sobre treinamento e diferenciação. Bem, os osteócitos são os osteoblastos que ficam aprisionados em lacunas formadas conforme essas células secretam a matriz óssea. Essas células apresentam projeções nesses canais por meio das quais podem comunicar-se com outros osteócitos por junções comunicantes, que são estruturas que formam canais citoplasmáticos, possibilitando a comunicação entre as células. As células ósseas são células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos e osteoclastos. Cada uma dessas células tem funções particulares na fisiologia óssea e possui características histológicas distintas. Juntas, elas formam a unidade de modelagem óssea. As células osteoprogenitoras derivam do mesenquima embrionário e podem dar origem, por diferenciação, a osteoblastos, que também podem se diferenciar em células condrogênicas. Células essas maduras, com diminuição da sua atividade metabólica, responsáveis pela manutenção da matriz e pelo controle metabólico da cartilagem na qual se encontram. Boa noite, pessoal. Me chamo Fernanda e espero que todos estejam bem. E eu vim falar um pouquinho sobre a estrutura e a função dos osteócitos. Estrutura. Os osteócitos possuem suas estruturas de forma achatadas. Então, vem um questionamento na nossa mente: o porquê delas possuírem este formato? Basicamente, elas vivem dentro de lacunas. E o que seria exatamente lacunas? Lacunas é a casa onde vive cada osteócito. Em cada lacuna não pode haver 2 osteócitos, somente um. E normalmente elas são conhecidas como osteoplasto, o nome onde cada osteócito vive. E o ósteo vem de osso e o plasto vem de lacunas. Sendo assim, como este espaço onde eles vivem são muito pequeno, muito apertado, a estrutura de suas organelas acabam sendo afetadas. Elas possuem pouco complexo de Golgi, os lisossomos também são poucos e a cromatina do seu núcleo acaba sendo condensada. E lembrando que a cromatina do núcleo é a principal na manutenção da matriz óssea. E agora, em seguida, eu vou falar sobre a função do osteócito.
A principal função do osteócito é fazer a manutenção da matriz óssea. Na imagem ilustrativa que está aparecendo aí pra gente, está escrito ali osteoblasto, osteoclasto, osteócito e matriz óssea. O osteoblasto e o osteoclasto, eles são fundamentais para o osteócito. Por quê? O osteoblasto vai dar origem ao osteócito e quando o osteócito morrer, o osteoclasto vai ir lá e fazer a absorção da matriz óssea. Então, eles são importantes ali. Porém, a gente vai falar focar ali no osteócito, que eles estão representados na cor roxa. Ali podemos ver que ele está dentro de um local, e esse local é chamado de matriz óssea. Ali eles estão interligados por meio de fios, e esses fios são chamados de canalículos. É a partir dali que cada osteócito vai se comunicar um com o outro. Como eles não podem viver dois ou mais dentro de uma lacuna, é por esta forma que eles se comunicam. A partir dali, dos canalículos, que vai haver a troca de moléculas, de íons, e que permitirão que essa troca de informação deixe a matriz óssea toda nutrida. Caso o osteócito morre e não haja a troca de novos osteócitos ali, ou que talvez essa comunicação entre eles não ocorra, é capaz de prejudicar todo o tecido ósseo e fazer com que a estrutura seja toda prejudicada. Então, é fundamental que ela seja reposta, caso contrário, ela vai prejudicar a estrutura do osso. E então, essa manutenção que o osteócito faz na matriz óssea é de suma importância, então isso não pode faltar. Bom, pessoal, nós finalizamos e concluímos nosso trabalho, nossa pesquisa, e esperamos que todos tenham aprendido um pouquinho mais das células osteócitos e como ela age dentro da matriz óssea. Vimos que sua presença é muito importante, já que ela faz toda a manutenção da matriz onde ela está alojada. Assim, com a ajuda das outras células, as osteoblastos e osteoclastos, vimos que elas contribuem no ciclo para que tenhamos ossos fortes, estruturados e flexíveis. E finalizando, nossas referências foram através do YouTube e em sites que puderam contribuir para que trouxéssemos este conteúdo a vocês, como por exemplo esses que estão aparecendo aí na tela. Obrigado a todos pela atenção. Uma ótima noite.